Queria coordenar a reunião? Gostaria. Sou André Luiz Madic, tem recuperação. Oi, André. Sejam todos bem-vindos a esta reunião festiva do Grupo Avaré, né? Hoje nós, do grupo, estamos comemorando o nosso 16º aniversário. E uma reunião especial no dia de hoje, né? Temática com o Pedro Sérgio. E para que dê um bom prosseguimento aí na reunião, peço a todos que respeitem a nossa primeira tradição, o nosso bem-estar comum, evitando o entra e sai na hora da partilha, mexendo no celular, né? E manter um clima de recuperação dentro da reunião. Como a gente já está um pouco atrasado, eu vou pedir para fazer uma apresentação coletiva aí, legal? Então no 3, cada um fala o seu nome e o tempo limpo se quiser. 1, 2, 3. Sou André Luiz. Legal, então. Então, como eu disse, hoje é uma reunião festiva, né? Convidamos o companheiro Sérgio Murilo para estar vindo aqui fazer sua partilha de Força, Fé e Esperança. E vou passar a palavra para você, Sérgio. O tempo é seu, né, cara? Obrigado aí. E tá aberto aí. Boa tarde, Sérgio, o adicto limpo só por hoje aí. Oi, Sérgio. 42 anos e uns meses. Dá para ouvir aí atrás? Está tranquilo? Tá, né? Tá baixo? Tá ouvindo aí atrás? Dá para ouvir. Bom, cara, eu sou um cara frequentador, tem a chave da porta da sala, né? Que é uma garantia disso aí mesmo. O cara que não tem compromisso com o grupo não vai, manja, ele vai pra faculdade, ele fala, acho que não sei e tal. E não vem. Quando o assunto passou um mês, não foi um mês, não vai mais, hein? Porque NA também enche o saco, manja. O NA que a gente fez no Brasil, eu puxadinho, e acaba enchendo o saco. 2 aninhos já deu. Quer saber? Número. Estatística da região Grande de São Paulo, 2011. Metade dos frequentadores da reunião da região Grande de São Paulo, que hoje tem perto de 240 grupos, a cidade de São Paulo tem 240 grupos, metade dos frequentadores tem de 0 a 1 ano. Quando sobe de 1 para 3, cai para 36%. 64% desaparece, que nem Pac-Man. Some, aparece em clínica. Hoje tem muita gente internada, moleque de 25, 30 anos, com 8 internação, 10, 12 internação, até dó. Para alegria dos donos de clínica, até dos honestos. Então, de 10 a 20 anos cai para 6%. 6%. 94% não fica em NA. Vai embora, morre. Ontem mesmo foi um companheiro daí que se matou. Assim, dia não, vai morrer um, morrer no outro, morrer. E nós não conseguimos alcançar, com um puta de um programa que nós temos. Mas como nós não conhecemos nosso próprio programa, então nós não conseguimos passar uma mensagem, entendeu? Então eu vou contar um pouco de história. Nós temos, no Brasil, o NA foi fundado em 82, é isso? 82, Campinas com nome de Toxicômanos Anônimos. Rio de Janeiro tinha um tal de Credec, que acabou virando NA depois de 91, ou um pouco antes, mas no Brasil todo foi 91. E 91 no Brasil todo NA era uma cagadinha de pato, não tinha muita gente. E aí o que foi feito? Foi um troço meio imitação do que se faz no AA. As pessoas credenciam o problema ao tempo que bebeu, as pessoas credenciam o problema ao tempo que usou e ficam repetindo isso quando vai na sala e mistura tudo isso com dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. E a maior parte das dificuldades que o cara vai viver no dia a dia é relacionamento. 99% das falas em sala de partilha é relacionamento. Minha mulher, minha namorada, minha noiva, minha mãe, meu pai, tudo que se mexe fode. Por quê? Por uma razão muito simples, porque não sabe se relacionar. Foi exatamente em cima da dificuldade de relacionamento, no menor núcleo social que ele viveu, primariamente que foi a família, que ele construiu o louco.
com uma característica física. Usou, gostou, fudeu. E aí o emocional faz o resto. E nós temos nós temos um programa que trabalha em cima do emocional. Quer ver? O AA, ele tem, o primeiro passo, ele aborda, eu admito ser importante perante o álcool, e cita o bagulho. Eu admito ser importante perante isso aqui, ó. E aí, tem uns caras que até experimentam uma deixa, fala sobre o álcool, então vou dar uma bola, né? Vou dar uma bola, quer dizer, não é comum isso, mas tem pessoas que fazem isso. Meu problema é o álcool. Como tem gente em ANIA que fala, meu problema não é o álcool. Então eu encho o rabo de energético. Quem sabe uma cervejota, hein? Primeiro sem álcool. Né? Tem uma cerveja sem álcool boa aí, maluco. Ah, segundo informações aí, se pôr água na boca, é boa mesmo. E sobra deixa, né? Então, eu admito ser importante dentro do álcool, citou, aí sobrou uma brecha para fazer alguma coisa, pôs mais mané que a maioria. E aí vem NA, na década de 50, e propõe o primeiro passo falando assim, eu admito ser importante perante a minha dicção. É por isso que eu fui para o NA. Que eu usei álcool e droga, meu problema básico foi o álcool, mas quando eu olhei isso, eu sou importante perante a minha dicção, a dicção é uma coisa muito maior do que o uso de substância. Não coloca a substância como fundamental. Pega o guia no começo da narrativa do guia, no primeiro passo, já fala isso. Nossa adicção não é nosso comportamento e não é o uso de droga. Quer consertar o comportamento, vai para a religião. Religião deita e olha em cima de comportamento. Tira a mão daí, não faz isso, e não faz aquilo. Comportamento. Se achar que seu problema é comportamento, você não está no lugar errado. A NA não cuida do comportamento de ninguém. Quer dizer, a NA, na verdade, não cuida de nada. Quem cuida é você. E aí, eu admito ser importante a minha adicção, e a adicção não é uso de droga, não é comportamento, a adicção é uma coisa que nos habita, que faz a gente ficar obsessivo por tudo que a gente gosta ou a gente não gosta. Odiar também é obsessivamente. Então, em 1964, funda-se uma irmandade com a mesma origem, um cara de AA, como o Jimmy Carr, funda NA, ele, uma batatinha lá, um pessoal funda Neuróticos Anônimos. Aí quando você vai ler a literatura básica de Neuróticos Anônimos, que não só usa de fato, é um livro chamado Lei da Doença Mental e Emocional, do Grover, que é o Bill deles. E aí, quando você lê esse livro, ele fala assim, nem todo neurótico é um alcoólatra ou um adicto, mas todo adicto é um neurótico. É mesmo, Grover. E aí, outra coisa que... E esse ele repete com insistência. Ele fala, neurose tem cura. Pô, a neurose tem cura, cara. E aí a adicção não tem cura. Mas o que não tem cura na adicção é o físico. O físico. Eu pertenço. Se eu tiver 1 milhão de detalhes em volta de mim para ver, e tiver um cara usando uma droga que me é familiar, eu olho e falo, olha, o cara é louco. Cara. Isso é físico. Eu tenho olhar, eu tenho atenção para a substância. E vontade de usar, mas depende se eu uso ou não. Aí já é uma outra conversa. Eu fui manobrar o carro para colocar o carro dentro de casa. A maconha mexe muito comigo até hoje. Embora o meu problema foi o álcool, sério. Bem maconha, normal. Fui manobrar o carro, tinha os caras fumando na esquina, né? E o vento era meu, né? E aí deu umas 5 manobras para pôr o carro ali. Porra, e a coisa não ia embora. O cara tava fumando uma charla mesmo demorado. E aí, cara, a questão física não conserta. Tem umas baboseiras aí, como tenta pegar na trouxa, ibogaína, uma série de coisas aí que os caras, né? Ibogaína, se tiver ainda, é 7 pau, né? E vai na trouxa, tem um monte de mãe desesperada aí que vai e bebe o chá aí, põe os filhos para beber o chá e paga em módicas prestações. Tem para todo gosto.
E aí tem muita mentira, né? Que um laboratório americano. Que porra que é essa? Então, se a neurose tem cura, o que sobra de mim limpo é neurose, maluco. O que é neurose? Pô, eu tenho uma dificuldade, eu não me sinto parte de nada. Manja. Eu estou num lugar, eu me sinto o mal merda do lugar que eu estou, em qualquer lugar. Servi o exército, fiquei 1 ano, 1 mês e 1 dia. Saí devendo 1 dia de cadeia pros caras. 1 ano, 1 mês e 1 dia. Eu tive amigo, mas não fui amigo de ninguém. Trabalhei em 15 multinacionais em Campinas. Eu tive amigos em cada uma delas, mas não fui amigo de ninguém. Eu não fui parte de porra nenhuma. Eu gosto dessa expressão. Eu não me senti parte de nada. Hoje eu me sinto, não de todo lugar. Um sentimento de inferioridade, que é a base. Quando o quinto passo fala da natureza básica dos meus problemas, não precisa fazer lista de defeito. 80 anos, não dá nem para exercer tudo isso numa vida de 70 anos. A grande dificuldade, que nem é defeito de caráter, é o sentimento de inferioridade. Porque daí tem uma questão política, o sentimento de inferioridade não é uma questão pessoal, é uma questão social. Porque as elites, para dominar, tem que manter o ser inferior. Pobre, preto, lazarento, feio, baixinho, e o caramba é assim. E você trepa nessas mentiras sociais e se sente um bosta. O bullying acaba com você. Você vai estudar num lugar e aí você vê os caras que tem algum, porque tudo aparece. O mundo é imagem. O mundo moderno é imagem, certo, professor? O mundo é imagem. Opa, aparência. Nós precisamos investir na aparência. Para quê? Para fazer a diferença. Porque nós vivemos comparando. Eu não estou falando em todo mundo. Isso assim, em maior ou menor grau, em lugares onde não tem cultura. No Brasil, por exemplo, pelo amor de Deus, 74% dos brasileiros nunca compraram um livro. Nunca compraram um livro. E onde que você vai buscar cultura? No livro, não é na escola. Não é lugar, na televisão, pelo amor de Deus, na Globo, né? Vai buscar onde? Cultura, conhecimento, no livro. Livro. E aí, dando uma deixa, teatro, filme escolhido ainda fora do circuito americano, filme inteligente, argentino, iraniano, você buscar saber, né? Porque a vida é curta, não dá pra perder tempo, cara. Ô, você tá louco, você vai ficar lendo a cabana, achando que você tá levando alguma coisa pra você, pra casa? Pelo amor de Deus, o único que leva pra casa ali é o cara que escreveu. E aí, quando eu fecho assim, se a neurose tem cura, eu tenho hoje 78 afilhados, cara. E todos os afilhados meus trabalham a passo. E se não trabalhar, não é afilhado, não quero conversa. Se o cara falar pra mim, porra, tô com problema com a minha mulher, eu falo, foda-se, maluco. Eu não vou discutir varejo, parceiro. Varejo, porque, pô, vamos dar uma parada com os passos aí, porque eu não tô bem. Você não entendeu nada, certo? E aí, eu tenho aqui uma lista, até na estrada, eu estou sempre atualizando, né? Os afiliados que vão partilhar passo em fevereiro, tem uns 20 aqui. E aí eu dou prioridade, tem algumas pessoas que eu não coloco na prioridade, que é o povo que já rodou os 12. Prioridade para quem quer se matar, limpa 8 anos, 10 anos, não aguenta mais. Prioridade é para quem está desequilibrado. Prioridade é para os heróis, que acham que é herói porque parou de usar. Pegou a vertente do herói, né? E aí eu levantei uns 20 aí. Estou esperando 100, cara. Te juro por Deus, isso. Trabalhar passo. Por quê, cara? Porque é pelo seguinte. Anos atrás não se falava isso. Sabe por quê? Porque a gente tinha os passos no texto básico, era uma narrativa. O enunciado é a narrativa. O enunciado é a narrativa. E não tem como praticar enunciado, nem narrativa. O mais perto de passos que a gente chegou enquanto coletivo, enquanto irmandade, foi pensar enunciado. Eu admito que sou potente perante a minha dicção, e isso não é praticar passo. Isso é pensar muito superficialmente no princípio. Nós pensamos princípios.
Porque nós temos uma vocação do orgasmo. Nós somos orgásmicos. Eu vou pôr um compasso lá de não sei aonde. Agora vai ser aqui o Convenção do Lau e Olímpia. Olha que maravilha, água quente, conjunto não sei de quem. É claro que é turismo jovem, né? Não tem nada a ver com convenção. Mas tudo bem, deixa os hoteleiros ganhar dinheiro também. Os caras não são de ferro, né? Convenção em Bonito. Você vê para que lado vai, né? A coisa vai virando ouro. Uma puta gozolândia. Você vê que, pô, maluco, tem cara que fala, pô, Sérgio, você não vai lá no evento, não sei da onde? Pô, não vou, cara. Aí vai o cara fala, pô, tô ficando louco, cara, não chega. O cara come unha. É isso. De repente, essa estratégia de produzir evento é para tomar o tempo das pessoas. E de uma maneira totalmente inútil. Claro, o cara tem que ir para evento. O cara nunca entrou dentro de um avião, pega um avião, é mais barato você pegar um avião e voar e se der sorte de não cair na sua vez. Pô, é legal, né? Você andou de avião pra caralho. Pô, é bom andar de avião, né? Atenção, senhores passageiros, bim, dom. Tem um encanto, né, cara? Porra, o cara vivia na rua de cima, rua de baixo, rua de cima, rua de baixo. 10. O cara não tinha vida, maluco. Aí, de repente, ele sobe num avião e vai pra Bahia. Nossa, ele goza. Oh, Bahia. Tem que ter isso aí, mas isso não é Narcóticos Anônimos. Isso é para tomar tempo. E por uma razão muito simples. Como nós somos uma irmandade vazia de programa, enquanto irmandade, enquanto coletivo, é preciso ficar inventando coisa. Temática, não sei de quem, independente da qualidade da temática. E aí você precisa estar sempre provocando, né? Como se estivesse mexendo na areia e para não deixar descansar, não deixar descansar, dizer uma hora o cara vai usar. Mas ninguém vai conseguir a qualidade de recuperação a partir desse tipo de movimento. E aí eu tenho observado, assim, nesses últimos anos, eu pego os caras para trabalhar passo e o nego chega ruim, hein, maluco? Com 2 anos, 10 anos, 20 anos, o companheiro que está na minha lista de afilhado aí, 18 anos recaiu. 18 limpo, velho. Aí quando eu soube, eu corri atrás, falei, ô, pô, que nunca gosto dele pra caralho. Falei, o que é isso, cara? E ele falou, pô, não sei o quê. Eu falei, vamos trabalhar passo, cara. E aí ele deu um perdido e não veio pra conversa. E aí caiu de novo, porque mexeu, caiu tudo. Né? Mas não se iludir, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, volta a usar, não tem estrutura. Se eu não perceber porque eu caí de novo. Caiu por quê? Eu não pergunto mais pro cara, caiu por quê? Ele fala, minha mulher, meu marido, que mulher, ô? Perguntar com você é padrinho? Não. Trabalhava a passo? Não. Então não tem mais o que conversar. Ei, tchau. Fica com o diabo. Tchau. E aí eu tenho observado que os caras que começam a trabalhar passo de tudo quanto é tempo, e os caras começam a ter uma mudança visível a partir do primeiro passo. Por quê? Porque pelo guia. 69 perguntas do primeiro passo. É como se fosse uma cirurgia, cara. O que é dicção para você? Sua dicção está ativa? Seus pensamentos seguem um padrão? Olha que pergunta louca! É claro que segue, eu faço dentro do mesmo jeito. Bateu aqui, eu dou um murro. Você não dou mais murro, eu te odeio e tal. E eu tenho padrões de comportamento que me condenam à miséria eterna. Mesmo não usando. E aí eu falo, pô, é mesmo, hein, cara? Olha. 11 anos de pressão em casa, meu irmão mexendo de porrada e eu tomando porrada, não conseguia ganhar dele, minha mão era mais forte. E aí quando eu saio para minha liberdade dos 14 anos, acabou, vou fazer do meu jeito. Aí a maior parte dos problemas que eu tive foi de agressividade, de me fuder na mão dos outros, ou quase matar, tirar a vida dos outros aí, pancadaria e tudo. Porque eu não sou um cara brabo, nunca fui, você foi um cara medroso. Padrão, segue um padrão, fui montado. O que nós somos? Por isso que eu fui para a faculdade estudar história.
Eu não fui para a faculdade estudar psicologia, encher um consultório de negro, encher o rabo de dinheiro, e aí eu não estou contente, eu fui para a história. A história não me traz dinheiro, me traz cultura, conhecimento, tudo é história, só. Tudo, quem é você? Eu sou Zé, filho do João e Brau. André, põe sua cadeira mais aqui, fica fora do pessoal que está no sol ali. E aí você conta história. Quer puxar mais vezes? Hã? Tá sol ali, né? Acho que dá para ficar, tá hora de chegar em mim, né, amor? Tá. E aí, se eu sou história, né? Tá aí o André, que é um amigo aí da mesma área. Se eu sou história, eu sou uma montagem, parceiro. Sou uma montagem. Eu sou como se fosse um vaso que vem vazio e vem sendo construído a partir das minhas relações. Cala a boca, não vai, eu te arrebento. Você foi lá, seu irmão, eu vou matar vocês e tal. E toda essa relação é que me constrói, que me põe mais assim, menos assado. Então, emocionalmente, eu sou uma montagem histórica. Krishnamurti. E aí, a montagem feita, ela tem um defeito assim, ela, enquanto montagem, está tudo certo. Todo mundo é uma montagem. Uma montagem e uma imagem, que mente a montagem. A imagem é para esconder fatos. Maior cara de pau, brabo aí na rua, o cara tem um calcanhar daqueles ali, que é ali. E aí, quando eu compreendo a minha montagem, porque eu preciso viver um tempo para poder construir um pouco de história, para depois olhar para trás e fazer autocrítica. Que é o maluco que morre usando? É o cara que não chega na autocrítica. Pô, parar um dia aí, a vida apertou, não dá mais, tá ficando louco, internet, tomando Rivotril e o caramba, de repente fala, pô, peraí, cara. Pô, por que tudo isso? Aí eu vou achar. Eu tive uma achada aí, 300 quilômetros aí antes de ontem, numa clínica lá, e aí tinha um carinha, ele é 24 anos, 4 internações, 4 cadeias. Desculpa, uma cadeia de 4 anos e 4 internações. E aí eu falei, pô, meu, você estragou muito, hein? E aí? Ele falou, cara, pai, muito meu pai, cara. Meu pai me batia por nada, felição, não felição, me enchia de porrada. E aí você olha para isso e fala assim, esse cara, ele não ia dar certo. Se pegar o cara que foi brutalizado de alguma maneira, o cara que foi negado, o cara que foi impedido, quer dizer, toda a ação da relação que eu tive com o mundo, que impediu que eu me manifestasse com liberdade, me estragou. Aponta alguém que não tem estrago. Hã? Então, no lado físico, eu tenho explicativas da ciência que me colocam e falam, meu, seu fígado, ele metaboliza o álcool diferente do cara que não é alcoólatra. Uma questão de tempo. Isso já foi descoberto na década de 80, 70. O usuário de cocaína e derivados tem dificuldade de produzir alegria natural. E aí o cara põe o pó e ele tem pó, arrebentou, ele fica no pó. Eu achei uma puta compensação para uma deficiência que eu tenho. Isso é físico, não tem como mexer. Aí vai fazer esporte, correr, troca por endorfina, nem tanto, né? Diminui um pouco. Mas vamos que vamos, né? Você vai fazer suas compensações. Agora, no plano emocional, o que você faz com o cara que você é? Com a montagem que você é? Se você não tiver um programa que tenha capacidade de olhar você e te ajudar a se entender, fodeu. Mesmo limpo. É por isso que tem pessoas que ao chegar na linha dos 2 anos a 6, perde o tesão. É uma fala do arte e amoridade bonita lá. Se você ficar numa estação de trem, você fica vendo gente passar com mala para lá para cá, falando de viagem, e trem passando para lá para cá, você sente num clima de viagem, mas só vai viajar se montar no trem. Eu entro no programa, a primeira coisa que muda é a minha aparência.
ficou bonito, cara. Eu faço a barba, eu deixo a barba, eu dou uma embelezada no meu externo. As pessoas vão olhar pra mim e falar, pô, você mesmo. Isso me deixa embevecido, né? Mas isso não significa nada. Eu tenho que fazer isso, cuidar. Mas não significa nada. E aí, o que eu vou fazer? Na linha de 2 anos acaba o milagre. Bom, porque quando eu paro, eu fico eufórico, maluco. Não é assim que funcionou? Porra! Meu nome é fulano, eu tô limpo há 3 meses, 14 dias, mano, olha aí que louco. Porra, não acredito que eu choro, eu fico emocionado. E os caras que também não sacam o jogo, vai chorar também. Oh, que maravilha. E aí o tempo vai passando e eu repito o mesmo padrão, porque não foi mexido. Alívio emocional, eu continuo vivendo do mesmo jeito. Eu vou me cansando, porque daí eu rasgo na mentira. Hoje eu sou um cara que não uso droga, meu. Mas lá dentro eu tô angustiado. Porque a minha relação com a minha filha não é boa. Porque a minha relação com meu filho não é boa. Porque a minha relação com minha mulher ou com meu marido não é boa. Eu tô angustiado. E aquilo vai rasgando, rasgando, até chegar na corda. Ou num veneno, como ocorre. Desencanto. Eu falo um monte de coisa e sinto outras coisas. Então, quando o cara vem para os passos, essa tensão, já no primeiro passo, essa tensão neurótica, ela começa a arrefecer, você percebe. Quem é padrinho de passo saca isso. É louco, cara. Aí, Fernando. Pô, tem um cara no meu grupo, um criolão, ele chegou com dread, cheio de dread, barbudo, um preto feio pra caralho. Assim, sentava do meu lado, assim, eu ficava olhando, eu falei, olha que é dele. E aí ele, na primeira apresentação, o pai para falar o nome aí, meu nome é Jacob Garvey. Vai tomar no cu que tá dando ali gostoso. E era mesmo, cara. Ele é filho de inglês. E ele é um cara que fala 5 línguas. Mas confuso. Confuso. A dicção dele levou ele num grau de confusão, neurose, e falou para mim, meu, me ajuda com os passos aí. Eu falei, ajudei, vai lá, escreve aí. Como é que faz? Faz do jeito que você quiser. Pega as perguntas, 69 e responde uma por uma. E aí, quando a gente partilhou, terminamos o passo, começou a observar na sequência dos dias, nós frequentamos o mesmo grupo, que houve uma alteração, cara. A fala dele começa a deixar de ser confusa e ele começa a alinhar. Ele terminou o 7º agora. O cara está inteiro. Até comentei isso com ele e ele se emocionou. Ele falou, pô, que bom isso. Esse é um. Vários outros que eu tenho. E acelerando, porque também se você trabalhar passo com padrinho, tem essa de a data não é sua, a data é de acordo. Está escrito lá. Já marcou data para partilhar esse passo com o teu padrinho, tua madrinha? Porque quando você vai escrever, você fala, ó, dia 29 de março eu vou partilhar. Então eu já vou escrevendo, eu tenho data para sentar com você e partilhar. Porque, meu, senão vai para a gaveta, e aí isso começa. Deu 6 meses para jogar fora e fazer outro. E assim por diante. Então, na medida em que as pessoas vão evoluindo nisso, são 474 perguntas, meu, fala com você. Já foi abusado? Como foi? Explica, escreva. Já abusou de alguém? Vai que passa. Acabou, não tem mais contar história de clínica. 4º passo. Falar de 0 a 3 anos, acabou, agora é guia. Agora é guia. E assim, está tendo um sensível movimento dentro do DNA Brasil nessa direção. Eu não sei, talvez o pessoal que está mais plugado aí deve sacar isso. Nós montamos, eu tenho trabalhado muito em várias áreas, na internet, né, porque o tempo é pequeno, já estou com 70 anos, não dá para perder tempo.
E aí nós montamos um grupo chamado Zelo. O Zelo, ele é um walk-talk, né? Você aperta, fala, ouve. E aí tem nego de Portugal, tem um cara de Paris, e gente do Uco do Pau, na beira do rio, lá no céu, que não tem nem grupo e tal. E tá levando, tá levando. E montei um grupo também, Guia Barra Perguntas Fundamentais. Esse grupo a gente só posta pergunta do guia. E quando entra alguém, põe uma baboseira lá, mas a gente nem aprova, já desaprova, nem sobe. E assim, e falas, né? Porque tem mais gente falando aí, né? Tem mais gente falando, tomando pau, dependendo do lugar que tá, toma pau, né? Porque os caras que são heróis, os caras repudiam mesmo. Né? O cara com anos de programa, se tiver, não vou dizer inimigo, mas se tiver oposição a trabalhar de passo, ela vem de cara que tem tempo. Porque o cara montou um patrimônio, né? Tipo, faz que nem eu, né? Ô maluco, não é fazer graça, quem é você, cara? Vem atrás de mim que eu tô com a lanterna, vem atrás de mim, vai cair tudo no buraco. Que porra de lanterna, ninguém tem lanterna aqui. Vamos trabalhar passo. E isso, de repente, está mudando. Vou explicar uma outra coisa que eu acho importante falar. Durante 30 e poucos anos de NA, a gente criou e alimentou um paradigma, que é um modelo de NA, que nós mesmo criamos. Desculpem, sei que são mais novos que a gente aí. De partilhar, tomar, companheiro, vamos tomar um café e tal. E aí, nesse modelo, nós montamos assim, um apadrinhamento muito precário, porque a maioria das pessoas de NA não tem padrinho, nem madrinha. São pessoas que estão ao léu, sem nada. E o apadrinhamento são laços de amizade. Laços de amizade. E apadrinhamento não é laço de amizade, pode até ser. Mas apadrinhamento necessariamente é trabalho de passo. Porque quando você viaja aí pelo mundo, você vê que país que tem NA mais antigo, e a também, NA é um programa de passo. NA não é nada diferente disso. As pessoas falam de passo. Você vai nos Estados Unidos, os caras falam step, 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 step. Eu estou com um problema, estou meio irritado e não estou entendendo bem. E sentei com meu padrinho e a gente decidiu trabalhar tal passo. Step, step, step. É isso. No Canadá e nos Estados Unidos tem reunião de 1 hora. Por que 1 hora? Porque os caras são mais práticos. Papum, fez, tchau. Até a quarta. E nós fazemos 2 horas. Porque daí nós jogamos um monte de coisa inútil que nós mesmo criamos. Super hiper, maxi, entrega de ficha. Maluco, aguenta isso, cara. Nossa Senhora. E bate palma de novo, e bate palma pro padrinho, e bate palma pro cara que recebe, e bate palma. Porra, 10 fichas. Mata-se, leva a criança fica tudo morta, louca. Que isso? Tá tudo certo, parabéns, que maravilha, 10 anos, 20 anos. Mas, pô, que puta importância que nós damos para isso. Precisamos enxugar a nossa relação do programa. E não para ter um programa de qualidade simplesmente. Esse é um fator até interessante, porque na medida em que a gente não tem qualidade, no vazio onde deveria ter qualidade, entram os predadores. Psicólogo esperto, já viu a psicóloga que pega o cara, enfia ele debaixo do braço e fica com ele anos, e não há progresso para ela falar, vai com Deus? Por eu vi isso esse dia aí, uma amiga querida minha aí, que a gente trabalhou juntos 10 anos, ela é psicóloga, e ela falou para mim, pô, você me ajuda? Eu falei, o quê? Pô, eu queria trabalhar passo. Mas o que você quer fazer? Eu falei, no lugar que tem droga, eu quero colocar emoção. Tá bom, vamos lá. E fizemos 1, 2, 3. Puta, tá vendo? E ela na terapia, já há um bom tempo, né? E aí, segunda-feira, ela chegou para mim e falou assim, a minha terapeuta me deu alta. Eu falei, mesmo, deu alta.
que ela começou a se arrumar. A neurose começa a sair. Aqueles estados neuróticos que a habitam começam a desaparecer. Por quê? Porque de uma maneira fantástica, quem criou as perguntas do guia criou assim, cirúrgica, vai lá. Você concorda? Cara, por ter uma pergunta no segundo passo, tem desculpas plausíveis sobre meu comportamento? Mentindo, manipulando, ninguém escapa disso. Eu falei, porra, eu vivo dando desculpa plausível em casa. Qualquer desarranjo na casa aí, minha mulher vem pra cima, eu não, peraí, eu tô com problema no joelho. E não tem nada a ver, era para tirar um barato do lugar que eu larguei lá. Porque ele não acaba, né? Você acaba 12º, volta primeiro e roda de novo. E na segunda rodada, o estado emocional do afilhado é outro. Totalmente diferente. E aí eu peço, né, que os caras, eles... uma, duas pessoas falam a mesma coisa que eu fiz com você. Porque daí pra gente fazer a corrente do bem, fazer isso aumentar. Você é um padrinho, cara. Pô, tem gente que viaja aí 300 quilômetros para partilhar um passo e fala, pô, mas por que você, principalmente mulher, por que você faz isso? Não tem madrinha. Não tem padrinho, madrinha quer tomar café. Se for mulher bonita, nossa, uma padrinha a rodo. Os caras mais bem falantes, mais simpáticos e tal, esses caras arrumam padrinha de chegada. Mas os nego feio, os nego pobre, os caras tímidos, que ficam com a bunda na parede, com medo de até de se apresentar, vai arrumar padrinha onde? A dinâmica tinha que ser, você não vai arrumar padrinho, nós vamos arrumar padrinho para você. Oh, seja bem-vindo, que legal e tal. Esse aqui nós chamamos de sponsor. Ele vai te assessorar aí no barato. É isso aí, porque quem que vai assessorar? Quem? Ele próprio. As partilhas dele vai elevar, vai botar onde? Percebe o vazio que é tudo isso? Eu não estou colocando isso como crítica, não sou um reformista, um revolucionário de narcóticos anônimos. Eu estou colocando isso como um cara que está no barco, aí vivendo e vendo. E ao longo dos anos todos aí, quanta gente você não viu? Porra de ombro com a gente, morrer. Morri, usando. E se o mais importante é o outro, eu estou permitindo que o outro morra se eu não coloco qualidade na minha maneira de viver. Eu tenho qualidade, vou falar mais para você. Eu não é só profissionais desonestos, que não é todos, tem profissionais que são honestos. Mas não é só profissionais desonestos que nos predam, nós somos predados por religiões. Minha religião, de preferência, negro. Para quem conhece alguma coisa dos orientais, Confúcio, aquelas seitas orientais, o Jung foi beber lá naquela fonte, Krishnamurti, esses caras que tinham uma outra pegada que não era cristã, quer dizer, na essência sim, né? Mas assim, na apresentação não, não era dogmática, né? Eles não criavam leis e tal, eles falavam, né? Buda falava, troço meio filosófico. Os caras apontam a necessidade de conhecer a si mesmo. Toda dificuldade está em mim, não está no outro. Pode ter porcentagem diferente, o outro me fodeu 80%, tem 20 meu aí. Então, a inteligência oriental, o cristianismo também, através da meditação, da contemplação, ele joga nessa direção, autoconhecimento. E o NA, o programa de NA, ele é zen budista. Ele não é budista, ele sofre influência. Porque teve coisa de Jung que veio. Teve 99% da construção do espaço vem de William James, as variedades da experiência religiosa.
Variedade de expressão religiosa. Eu estou lembrando do seu irmão que me indicou aquele livro e eu nunca consegui comprar porque você não acha. Quem tem não abre mão. Mas é um livro sobre uma crítica religiosa fantástica. Usado aí você vai pagar uns R$1.000, velhão, amarelo. Muito bom o livro. Eu vou lembrar o nome. E as variedades da experiência religiosa do James, ele fala sobre conversão. Gente que vai indo para um lado e de repente muda, vai para o outro. Foi o que o Bill fez. O cara bebia e não bebeu mais, de repente não bebeu mais. O Márcio, que é um amigo aí, um companheiro que é psicólogo lá em Campinas, ele falou para mim, Sergião, vou falar uma coisa para você, cara. No início da década de 90 eu montava pedra, né, que era artesanal ainda. E eu só pensava em 10. Eu não tinha outra coisa na cabeça, a minha mente era restrita, na obsessão do uso da substância. E aí, de repente, acabou. Eu não pensei mais nisso. Eu abri para poder ver o programa e comecei a pegar rudimentos do programa. O grande barato de NA, que NA você não chega a lugar nenhum. Né? Na vida você chega no diploma, você chega num monte de data importante, NA você não chega a lugar nenhum. NA chega no hoje. Você pode ter um puta conhecimento, que também não é nada, porque o conhecimento não tem fim, ele é eterno e não tem como medir o conhecimento. Você pode conhecer bastante em relação a outras pessoas que possam não conhecer o que você conhece. Você não conhece nada em relação a outros que sabem mais que você, ou em relação ao próprio conhecimento, que ele é infinito. Então essa aventura de estar entendendo e se envolvendo com o programa, principalmente através do guia, nesses pensares, faz com que eu fique refletindo a meu respeito. Então, a primeira grande pergunta a ser respondida, que nunca o é totalmente, quem sou eu? Eu preciso saber quem eu sou, ver como é que eu funciono, para poder botar freio aqui, acelerar ali, e assim por diante. Dosar a minha existência, que é tudo muito curto. Com 35, aí do lado da cabeça já enche de cabelo branco. 35, você assusta. É que nem cachorro com uns 4 aninhos, o barbinha dele fica branca. E nós também, demora mais um pouquinho. 35, 40. E quem sou eu? E assim, no 10º passo tem 2 expressões lá que diz assim, fazer do programa minha segunda natureza e internalizar essas ideias. Então, Preto Velho no Arraia, em Campinas, ele toca sax. E o beijo dele assim, é caído assim, embaixo. E aí ele fala para você assim, sabe por que meu beijo é caído assim? Muita cachaça. Coloquei muito copo aqui, o beijo não aguentou. E muito sax. Ele é de uma família de músico e desde pequenininho, não tinha nem tamanho, ele soprava o sax. Ele faz isso até hoje, tem quase 80. Ele é música pura. E aí você, quando fala com ele, ele fala com você assim, e aí, Silu, estava falando para você, ele está procurando a clave de Fá aqui no sax. É que nem um cara aqui, músico aí, violão, e o cara, ele é música. Eu sou passo. Quanto mais passo eu for, melhor eu tô. Sabe por quê? Porque na medida que vem a dificuldade, eu tenho a resposta. Eu consigo me livrar com mais facilidade. Aí eu consigo realmente transformar meus dias em alguma coisa muito parecida com uma paz que eu nunca tive. São 4 perguntas. Primeira, quem sou eu? Para mim descascar quem sou eu tem que ter uma atenção assim metódica, diária, no meu aprendizado. O tempo todo eu tenho que estar ligado, envolvido e
E botando no meu pensar, quem fala uma coisa, o Paulo Freire foi um dos maiores educadores que o mundo já teve, né? Um cara que tinha que ser eterno. Ele tem um documentário no final da vida dele, que ele fala assim, ele era marxista, ele fala assim, todo dia de manhã eu faço um alongamento de Marx, sempre fiz isso. Porque Marx é como Freud, como os grandes pensadores, é que uma vida não cabe, né? Que nem Kant, esses grandes caras aí. E aí ele dedicava ao estudo, por exemplo, 1, 2 horas por dia, ele ficava ali todos os dias. Então ele sabia uma imensidão sobre o assunto, mas não cobria o assunto. E não é para saber, para expor, é para saber, para se socorrer, no nosso caso. E aí, quando eu sei, eu tenho aquilo que o 10º passo, que o 12º passo fala, eu sou portador de uma mensagem e não de um cartão de endereço. Vai lá no grupo, quarta-feira. O que significa isso? Não preciso de um cara para ter esse tipo de mensagem. Preciso de um poste. Cola lá, as pessoas veem. A segunda pergunta a ser respondida é: que doença eu tenho? A imensa maioria dos companheiros do DNA no Brasil inteiro não fala, meu nome é fulano, eu sou portador de uma doença. Como são jovens, assim, na essência, um jovem ele não incorpora a ideia de doença. Meu nome é fulano, eu sou portador de uma doença. Credo. Porque doença lembra câncer, lepra, e o cara ele repudia a ideia da doença. E quando eu repudio a ideia da doença, o que vai acontecer no meu interior? Eu vou achar que quem está fazendo a façanha de ficar limpo não é o programa, sou eu. Porque se eu entender que eu sou portador de uma doença, eu corro no programa, eu vou buscar lá, porque só o programa pode me ajudar a me entender. E quando eu não incorporo a ideia de que eu sou portador de uma doença, eu vou achar que eu sou herói. E é por causa disso que acontecem algumas coisas que são fundamentais de DNA. Quando a sacola passa, ela volta cheia de moeda dentro. Ela volta cheia de moeda dentro. Você acha dois, nota maior assim. Uma reunião outro dia, o cara estava falando, uma reunião no grupo lá em Campinas, tem 30 grupos lá. Tinha 40 pessoas, deu R$17. Um cara pôs 10, o resto colocou 7. É por não entender que eu sou portador de uma doença e que o programa que está me socorrendo, eu não sou grato ao programa, eu sou grato a mim. Sou o grande guerreiro de luz. Que nem Armandão falava, eu quebrava o pau com ele. Porra de guerreiro de luz, caralho. E a terceira pergunta a ser respondida é outra coisa. Se eu incorporo a ideia da doença, eu sou solidário. Sou solidário. Eu parei com a minha mulher foi fazer endoscopia, eu parei num semáforo, demorava um pouco, tinha uma moça de costas com a bunda meio fora da calça, deitada no chão, toda suja, e eu fiquei olhando, puta, como dói ver aquilo, cara, não dói olhar aquilo, falar, caralho, o que é isso? E eu falei pra minha mulher, isso é droga, ela falou, é mesmo, puta que pariu, eu sou solidário ao outro, eu sinto o que o outro está passando, e aí nasce o desejo de me juntar para poder levar a mensagem. HIV, cara. A terceira pergunta é: que programa é esse? É uma tarefa para a vida toda. Todos os dias eu vou buscar. Isso não significa pegar de manhã no celular e ler o Só por Hoje. Só por Hoje é um gozo, né? É muito bem montado o Só por Hoje, mas ele te leva a alguma reflexão, mas ele não trabalha a sua recuperação metodicamente, como é feito e depois que apareceu o link do Só por Hoje na internet, colocado pelo NA.org, até hoje eu não entendi. Eu falei com os caras do comitê de literatura, eu falei, pô, os caras falaram, nós também não estamos entendendo. Colocaram o link, abriram e não se vende mais Só por Hoje. Quem é servidor de área aqui sabe disso.
Quem é servidor de área sabe disso. As áreas estão com um monte de caixote de livro só por hoje aí, encalhado. E não tem para onde mandar. Nós precisamos fazer campanha para poder desovar isso aí. E o barato é você ter o livro mesmo, né, cara? O livro físico na mão, cheirar o livro, manipular, sujar, escrever nele, construir história em cima do livro. Como é que você constrói uma história em cima de uma postagem de Facebook, de WhatsApp, cara? Que doença é essa? Que programa é esse? Eu tenho que me dedicar ao conhecimento do programa. E assim, não há dificuldade nenhuma, porque o pessoal da tradução de literatura, eles é uma molecada aí que, os caras são bons. E tem nego que nem fala inglês ali, é uns caras bons mesmo. Os caras são, sei lá o que, mas ali tem pensa bem, eles debatem uma palavra na tradução, eles usam um palavreado bem simples, assim, acessível a todo mundo. Não é um livro normal, onde você tem picos de não entendimento, né? Eles são bons. E a última pergunta, que mundo eu vivo, cara? A partir do 8º passo eu começo a sacar isso. Tem mais gente no mundo, o louco. O cara é igual a mim, cara. Que mundo eu vivo? Eu entender fora de mim. Porque daí é que eu começo a ter chance de vida profissional, de ganhar dinheiro, de me desenvolver socialmente no meio do mundo que eu vivo. Porque, pô, eu sou um topeira, cara. Eu não compreendo o mundo, as relações. Cara, que isso? Como é que eu vou montar um cara que percebe o mundo se eu chego em casa e ligo no Jornal Nacional e acho que o mundo tá ali? Que isso, pelo amor de Deus! Tem um momento em que eu tenho que começar a sacar, ler alguma coisa, peraí, pô, que isso? Me alimentar de notícias que mastigam para me passar de segunda mão? Não, eu vou buscar. Que mundo eu vivo, cara? Para mim, numa leitura de mundo assim, honesta, para mim conseguir permitir que venha para a minha vida informações que são boas, de pessoas que são honestas. E não de gente que está produzindo, já imaginou agora aqui, nesse momento, nesse horário aqui, quanta gente não está elaborando altos planos para tomar seu dinheiro, com grandes ideias, que tem uma única finalidade, que é enriquecer. Quanta gente, é o mundo moderno, modo americano de vida, leve vantagem, um monte de curso aí motivacional, que inclusive nasce dentro de igrejas. Seja vitorioso, e que isso, vitorioso, mano? Câncer na cabeça do pâncreas, quem tem vitória? Nem Jesus. Jesus fala, não, esse aí já era. Que isso, quem sobrevive ao câncer de pâncreas? Seja vitorioso, que ilusão é essa? Eu preciso compreender a natureza das coisas. Fernandinho, uma vez, muitos anos atrás, falou para mim, sabe por que, como é que é, Fernando? Sabe por que as pessoas têm que morrer? Porque se ninguém morre, isso aqui pesa muito e aí a terra afunda, e o globo terrestre afunda, porque fica muito pesado, e uns têm que ir embora e tal. Olha, espero que seja, porque você também nem foi naquela época. Então é isso aí, cara. Eu acho que o programa, eu não preciso de igreja nenhuma, com todo respeito à fé de cada um, se ela se manifesta através de cultos e tal, eu não preciso, porque o programa tem tudo e muito mais. E vou falar mais para você. O único lugar na sociedade, eu não conheço outro. É claro que tem lugares e tal, mas assim eu não conheço formalmente que nós somos aceitos. O único lugar. E vem o travesti, e vem a ex-puta, e vem quem for, cara, seja bem-vindo. Nós ficamos felizes. E num bom canto falou, puta, travesti, e tal, e vamos magoar a presença do outro com comentário, com abuso. A gente fica feliz, né? Porque alguém que saiu da droga, independente do que seja, ou do que queira fazer. O coração DNA é maior do que a maioria dos lugares normais aí para fora.
se a gente um dia chegar, e vai chegar, apesar de nós, a ser uma irmandade de amor mesmo, onde a gente tenha realmente capacidade e conhecimento para poder receber o outro, entender o que está se passando dentro dele e ajudar ele a sair da situação. Esse momento vai chegar. Eu não vou ver, vocês vão ver, muitos de vocês vão ver. Queria só encerrar essa primeira parte aí, falando uma coisa que eu passei meio por cima. Nós montamos um paradigma e vivemos nos alimentando dele durante 30 anos. Foi uma fase onde a gente ainda era imaturo enquanto irmandade. A gente não tinha maturidade para sacar o que nós tínhamos, e o guia veio agora em 2005 no Brasil. E ele começa a aparecer na mão de membro, nego comprando, levando para casa e falando dele, nos últimos, assim, forçando a barra, 2 anos. Esse é o livro. Esse é o livro. E realmente conseguiram sintetizar a essência de NA nisso aí, o dia para trabalhar os papos. E eu acho que a partir daí NA não vai conseguir ser a mesma coisa e as pessoas realmente vão ter mais informação a respeito de si mesmo. Muita informação a respeito de si mesmo. E aí aqueles predadores que vivem parasitando pessoas de narcóticos anônimos não vão ter poder mais nenhum sobre nós. Nenhum. Talvez a relação até com clínica, comunidade, seja mais honesta da parte deles para o adicto. A gente entra realmente num mundo novo, onde o adicto ele começa a ter uma chance muito maior de chegar nos 6 anos, 10 anos, 20 anos. Coisa que até aqui não acontece. Você vê muita gente com 20 anos, com 15 anos, em centros maiores, mas é que chegou muita gente também, não se fala dos que não ficam, a maioria. 70% dos internos em comunidade terapêutica e clínica são pessoas que conhecem narcóticos anônimos, conhecem os passos. Não para a vida deles, conhecem blá 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 blá. Sim, precariamente também, não é um conhecimento profundo. Então, você vê os caras aí que estão se envolvendo mesmo. Eu tenho um companheiro no grupo nosso que ele fala na frente, cara. O nosso grupo fala por ordem de chegada, né? E aí, quando ele fala na minha frente, ele tira a minha fala, porque a minha reflexão em cima do que foi lido, ele solapa, ele fala lá. Fala, pô, o cara está na frente, cara. Assim, numa velocidade espantosa. O grupo que eu frequento é um grupo privilegiado, que a gente só estuda passo, nós não temos partilha no grupo. O grupo é estudo e passo terça e quinta é o guia. E de domingo isso resulta, passo. Isso resulta a gente ler frase por frase. Lê uma frase e joga na roda. Narcóticos Anônimos é um programa espiritual, ponto. Fala. 2 minutos e meio de partida. Como o grupo está crescendo muito, o grupo cresceu em todo sentido, o comitê de serviço está completo de servidores, não falta ninguém, tem nem querendo servir, não é para poder ajudar, nós damos a chave da porta, fala, abre aí, chega primeiro, correndo e abre antes do outro aí. E aí o grupo lotou, não tem cadeira, nós tivemos que dividir o grupo em 2, e na mesma reunião você pega metade e bota num outro canto lá no quintal, numa roda, compramos uma toalha, e o mesmo grupo faz 2 reuniões no mesmo assunto, com um tempo de partilha 2 minutos e meio. E o crescimento é muito grande. A sacola bomba, a sacola é forte. Nós somos o grupo que tem a maior contribuição para a nossa área, disparado. E o grupo tem fundo de reserva, tem pessoal que socorre mesmo. Todo mundo tem padrinho e está trabalhando o passo. Não tem ninguém solto ali. E os caras que estão
por fora, num raio de 100 quilômetros, eles estão aparecendo, geralmente o cara com tempo limpo, já há anos limpo, e o cara não encontra isso, que é difícil, onde ele vive, e ele vai lá para o grupo e começa a frequentar também. Aí esses caras trazem o conhecimento que eles têm também, e aí o grupo cresce em qualidade de uma maneira que a gente não está conseguindo comportar as pessoas que estão chegando. Crescimento fantástico, e as pessoas que vêm e voltam, E aí quando chegam esse aí chegado, a gente vê a situação que está, tira 3 ou 4 pessoas junto com ele, vai para um outro canto e faz uma reunião de força, fé e esperança, e de falar lá de coisas que possam identificar. A última que chegou, a menina de 16 anos, e tem voltado às reuniões. Já está amagrinhada. Faz uma semana que ela chegou. E a madrinha já está empurrando os passos na vida dela. Era um grande sonho. Há 5 anos a gente trabalha isso. Lutamos, chegamos aí. Agora é administrar bem e, sei lá, colher o resultado positivo. Vai ter pergunta depois? Tá bom. Então já falei o que eu queria. Legal.